A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós, da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis, estamos aqui na sua emissora para, a partir de agora, levar até você o nosso programa Cristo Vive, programa esse que é de jornalismo na Santa Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e reitor do Seminário Maior Diocesano, o Padre Anevair José. Padre Anevair, olá, tudo bem com o senhor? Olá, Paulo, olá, querido ouvinte, que bom poder chegar até você pelas ondas da nossa rádio, Voz do Coração Imaculado. E, de fato, Cristo vive, Ele está no meio de nós. Que satisfação poder falar com vocês através deste nosso programa. É verdade, Padre. E o que quem puder participar da Santa Missa nesse final de semana, já nas vésperas do sábado, o que a pessoa pode ver lá na nossa querida e amada liturgia? Bom, a liturgia da palavra do 17º domingo do tempo comum traz a passagem de Lucas capítulo 11, versículos 1 a 13, depois você pode ir conferindo na sua Bíblia e, sobretudo, participando da Santa Missa, né? Ouvir, bem como também a pregação do sacerdote. Mas eu gostaria só de salientar que para nós é muito importante. Os discípulos veem Jesus rezando num lugar à parte e sentem um desejo também de rezar, de orar. Então pedem a Jesus para que os ensine a rezar. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso, na versão de São Lucas mais resumida do que na de Mateus, mas nós vamos ver Jesus acrescentando, né, esta comparação. Ou seja, se a gente tiver um amigo e esse amigo vier meia-noite pedindo que arrumemos pães, né, porque alguém chegou na casa dele de visita, né, e mesmo que a gente diga, olha, não me incomode, já estou descansando, né, enfim, se este amigo que está fora insistindo, né, a gente vai levantar e vai arrumar, né, esses pães. Então, veja que interessante, Jesus vai dizer então, pedi e recebereis. Então, com relação a Deus, aí Jesus complementa, né? Com relação a Deus Pai, como Ele nos ensina a rezar no Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu. Então, com relação a Deus, Jesus vai dizer, olha, se alguém de vós que é pai, se um filho pedir um peixe vai dar uma cobra, ou se pedir um ovo vai dar um escorpião? Ora, se vós que sois maus, né? A gente sabe que a gente nem sempre é tão bom, né? Às vezes nós admitimos algo mal em nós. Sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem, né? Portanto, Jesus indica que se as pessoas nos dão algo porque insistimos, pedimos, enfim, muito mais o Pai do céu, né, que nos ama infinitamente, nos vai dar aquilo de que necessitamos, né, o melhor para nós. Então, quero convidar você, querido ouvinte, a primeiro colocar-se em oração, né, e que chame sim a Deus de Pai, porque você, uma vez batizado, batizada, é plenamente filho, filha, amado, amada de Deus Pai, e confie, né, nos cuidados, na providência de Deus Pai, porque quem pede, recebe. É verdade. Padre, o senhor falando aqui, eu olhando para o senhor e lembro que o senhor passou por Pirenópolis, por exemplo, esse programa nosso é retransmitido na cidade de Pirenópolis. Ali temos muitas capelas nas zonas rurais, com tantas paróquias da nossa diocese. A igreja tem uma preocupação toda especial com as pessoas que moram nas fazendas, nas chácaras, né, os camponeses, entre aspas. Por que eu digo isso, padre? Às vezes as pessoas estão ali do lado do poço de água, da água viva, que é uma capelinha ali na sua região, ali rural, e não estão participando da missa. As pessoas não podem perder essa graça. Não vou nem falar o esforço do sacerdote ir ali, pegar poeira, lama, etc. Mas ele vai num prazer incrível. E como ele queria ver sempre a capela confiada a ele, lotada, porque é o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre. De fato, Paulo, enquanto sacerdotes, nós vamos aos cantos e recantos da paróquia, mesmo onde não tem capela, a gente procura, né, alguma residência onde poder celebrar o santo sacrifício da missa, a Santa Missa,
para que mais e mais, né, as pessoas possam receber as graças, participarem deste sacrifício de Jesus. Porque nós sabemos que a Santa Missa é a expressão máxima do amor de Deus por nós. A missa torna presente, né, a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus, que nós chamamos de mistério pascal. E por causa desse mistério, nós recebemos a salvação, a remissão dos pecados, recebemos a graça de Deus e vivemos na comunhão com Deus Pai, né, por Cristo, na unidade do Espírito Santo, né, por obra do Espírito Santo. Por isso, não participar, rejeitar tudo isso, é como que, digamos assim, deixar a casa do Pai, né? Deixar esse amor de Deus, não se abrir a Ele. Por mais que a gente crie muitos subterfúgios ou dê muitas justificativas, nada justifica, né, deixar de participar da Santa Missa. Bom, exceto, claro, se a pessoa estiver gravemente enferma. É verdade. E até, padre, assim, uma situação muito séria, né, firme e verdadeira, que todo sacerdote, ao celebrar a Santa Missa, ele celebra como se fosse a primeira da vida dele, a única e a última, porque ele não sabe se Deus vai dar a oportunidade de celebrar uma próxima. E é verdade, o padre é convidado, agindo na pessoa de Cristo, a celebrar cada missa como se fosse mesmo a primeira, a única e a última, né? Não só porque, claro, a gente como padre não sabe se vai estar vivo para celebrar a próxima missa, mas sobretudo porque a missa tem um valor infinito, né? Os santos dizem que uma missa participada em vida vale mais do que milhares de missas que oferecerem por nós após a nossa vida. Por isso é ali, como você dizia no início, né, a fonte da água viva, né? Cristo, o Pai e o Espírito Santo estão presentes no Santíssimo Sacramento, né? E é muito importante que você, irmão e irmã, participe da Santa Missa, especialmente aos domingos. É verdade, faça isso e você verá as graças gradativamente acontecendo na sua vida, na vida dos seus filhos, da sua família, dos seus familiares, dos seus negócios. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando de inúmeras graças que você recebe. Às vezes você nem percebe, mas Deus cuida de cada um de nós. E por falar em Deus cuida, vamos falar agora, vamos ouvir, na verdade, o diácono Júlio. Ele é diácono permanente da nossa diocese e colabora ali na Santa Casa de Misericórdia. Ele vai falar um breve histórico, né, de como se iniciou a Santa Casa de Misericórdia. Você sabia que foi com um sopão, é isso mesmo, sopa, um sopão promovido por um sacerdote há muitos anos atrás, à noite, para os carentes, para os pobres, para os necessitados de Anápolis? Foi assim que começou a nossa Santa Casa. Mas isso quem vai dizer melhor e com muita propriedade é o diácono Júlio. Ouçamos. Gente que faz a igreja. Pois bem, a nossa Santa Casa, uma casa santa, que realmente quer colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus pediu, que todos tenham vida e a tenham em abundância. A Santa Casa nasce de uma inspiração de leigos e do Monsenhor Pitaluga, há quase 80 anos atrás, de cuidar dos pobres. A partir de uma cozinha que dava sopa aos pobres, nasce a Fundação de Assistência Social de Anápolis. Ao dar sopa para os pobres, foi percebido quantos chegavam ali, não só com a fome, mas com a doença, com a falta de saúde. E a partir de então, o Frei Bernardo, um frade franciscano americano, tem a ideia de criar um hospital que desse mais do que a sopa, desse saúde também. Foi quando então ele convidou as irmãs franciscanas de Allegheny, lá em Nova York, que já cuidavam de hospitais lá nos Estados Unidos, para vir para o Brasil, para iniciar essa grande obra que era uma casa santa, para cuidar dos pobres.
E naquela época o hospital chamou Hospital Menino Jesus, porque o enfoque seria pediatria, com a presença do nosso querido Dr. Henrique Santilo, recém-formado e assumindo o cuidado das crianças que precisavam de assistência médica na época. E de lá para cá, nossa Santa Casa, de Hospital Menino Jesus a um hospital geral, aí o entendimento de mudar o nome para uma Santa Casa de Misericórdia, passa a cuidar dos pobres, não só na pediatria, mas também na cirurgia geral, na obstetrícia, agora na oncologia, para que esse olhar mais necessitado de uma população sofrida tivesse assistência digna. Então são vários desafios, e um que realmente nos preocupa são dos financiamentos da saúde, que é tão precário no país. A tabela SUS, que não sofre reajuste há muitos anos, um serviço que cada vez mais é caro, onera, mas a Santa Casa precisa dar a sua resposta a essa população que tanto precisa. Então, o grande desafio é o financeiro econômico, mas também é um desafio de relacionar-se com a população que usa do nosso serviço e eles entenderem que a Santa Casa ela precisa muito do retorno positivo de cada um em transparecer o atendimento que foi recebido. Programa Cristo Vive. A Santa Casa, ela não é um hospital particular no sentido de atender somente quem tem recursos financeiros. Ela é filantrópica. Então, quem é atendido pelo SUS, quem é atendido sem ter que pagar por esse atendimento, precisa dar o retorno, onde a população como um todo entenda isso. Né? Nosso serviço de radioterapia foi um grande sonho da irmã Rita, e hoje é uma realidade ali no início do Jardim Europa, né? Aquele prédio. Tem um equipamento ali de 4 milhões de reais, que é um acelerador linear. Ele está nos testes finais por uma empresa americana, né? A Varian, que está ajustando esse aparelho. E só que ele é um aparelho de 2016. Ele já começa um aparelho desatualizado. Então foi necessário correr atrás de um upgrade para atualizar esse aparelho. O upgrade custa o valor do aparelho, 4 milhões. Nossa. E nós demos entrada no Pronon, buscando a chancela do Ministério da Saúde para dizer, olha, a Santa Casa é um hospital sério e a iniciativa privada pode dar o olhar necessário para a Santa Casa. E aí a nossa gratidão ao Nubank, que assumiu o upgrade da Santa Casa, 4 milhões de reais o Nubank destinou para que o upgrade acontecesse. Então, quando for inaugurado a nossa radioterapia, esse equipamento já vai estar com o upgrade e nós conseguiremos até mesmo fazer radiocirurgia com o nosso aparelho. É uma realidade que não tem no interior de Goiás. Anápolis vai se destacar nisso, né? Uma radioterapia a esse nível de qualidade. Assim, tem uma previsão já de quando é que vai ser inaugurada essa radioterapia lá na Santa Casa? Olha, a nossa previsão é até novembro, diante desses desafios de calibragem, a chegada do upgrade e também o trâmite burocrático. Um acelerador linear, ele precisa ter uma habilitação especial no Conselho Nacional de Energia Nuclear. Esse caminho já está sendo feito e teremos também a habilitação do Ministério da Saúde. A Santa Casa tem que se tornar uma Unacom radioterapia. Hoje ela é somente Unacom. Ela precisa ter mais esse termo no CNES dela de radioterapia, que também está o trâmite junto à CIR, né, que é a Comissão Intergestores Pirineus,
que também deve encaminhar isso para a CIB, e aí é só vir a chancela do Ministério da Saúde concedendo habilitação de radioterapia para nossa Santa Casa. Santo Antônio já diria que cessem as palavras e falem as obras. Toda a organização, a diretoria, a direção da Santa Casa, literalmente, eles dão a vida por aquela unidade hospitalar. Recentemente eu de férias agora, em Recife, ganhei uma doação grande de bananas. Liguei para o diácono Júlio, não tinha ninguém para buscar. Ele foi no carro próprio, no carro da unidade, lá retirar. Por quê? O zelo que eles têm para com os pacientes, servir uma alimentação de melhor qualidade, e se está vindo, eles aproveitam qualquer tipo de doação. Então, para deixar isso aqui registrado, diácono, porque o senhor abriu mão do trabalho lá para ir lá buscar, pensando nos pacientes. Essa é a vida das pessoas da gestão. Então, se você puder ajudar, fazer algum evento aí na sua paróquia, na sua comunidade evangélica, de outras denominações cristãs, todas as ajudas são bem-vindas à Santa Casa, que literalmente, para eles, não é serviço, é missão cuidar dos mais necessitados, Diácono. É só abrir o site santacasa.org, tá? Só termina no org, não tem BR não, senão vai lá para Porto Alegre, né? santacasa.org, e lá no nosso site você vai ver como você pode ajudar essa obra, seja com doações, seja sendo um voluntário na Santa Casa, né? São várias formas de você conosco podermos cuidar da vida, da saúde e de tantos que precisam de nós. E que possamos juntos cuidar do bem maior que Deus nos dá, que é a vida. Deus os abençoe, paz e bem. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Muito bem, o nosso muito obrigado ao nosso diácono Júlio, da Santa Casa de Misericórdia. Padre, é de se emocionar as realidades, como iniciou-se as realidades da nossa Santa Casa de Misericórdia e como Deus tem colocado a mão. Quantas pessoas passaram por ali, estão ali servindo. Hoje são mais de 1.100 colaboradores entre CLT e CNPJ, pessoas que prestam serviço. Mas faz um bem enorme, não só para Anápolis, Padre, mas as 65 cidades que compõem o Regional Pirineus, que a Santa Casa acompanha e dá assistência. A Igreja Católica, Paulo e querido ouvinte, é a maior instituição no mundo com assistência social, né, com obras de caridade. E difere das obras filantrópicas. Por mais que as obras filantrópicas assistenciais elas tenham um grande valor, mas diferem por uma razão. Nós dizemos que são obras de caridade, as obras da igreja, porque são obras de amor, por amor, né? Servindo a Cristo na pessoa do irmão. Então, se algo der errado, ou mesmo se, digamos, recursos não forem suficientes, não vai deixar de servir o irmão e de amar Cristo na pessoa do irmão por causa das dificuldades. Elas persistem, né? Porque o amor, ele supera, né, muitos desafios e dificuldades. Já uma obra filantrópica muito mais dificilmente vai ter essa motivação sobrenatural, né? Não quero de maneira alguma desmerecer nenhuma obra, só estou fazendo essa pequena distinção para dizer que desde meados do século passado, a Santa Casa de Misericórdia, como o diácono muito bem descreveu, né, passou por uma história desde os seus inícios desafiadora, mas muito linda, onde o amor foi vencendo, né? E o serviço a Cristo na pessoa do irmão foi também sendo, digamos, a grande motivação, né, para que toda essa instituição que hoje é, digamos assim, referência, né, para a nossa cidade e para mais destes 60 municípios, como você, né, bem salientou, o diácono também vem na sua fala, né, nos mostrando isso. Ela é também, digamos assim, um hospital que tem um compromisso, né, com a pessoa humana, com a dignidade da pessoa humana, porque vê Cristo no irmão, né? Por isso, você que pode ajudar a Santa Casa, conforme o diácono mesmo aí salientou, né, pelos meios que ele indicou, faça, né? Você também procure a Santa Casa, você que tem plano, lá também atende por plano,
E boa parte dos atendimentos na Santa Casa é pelo Sistema Único de Saúde, né? Seja maternidade, oncologia, por exemplo, né? Boa parte e grande parte, diria, dessa assistência é para, né, estes pacientes do Sistema Único de Saúde. Portanto, é uma obra que, digamos, humanamente falando, a gente diria assim, é impossível de se sustentar. Mas ela vem sendo sustentada pela providência divina e pela generosidade de grandes corações que têm ajudado e, sobretudo, por aqueles que estão ali servindo no dia a dia, o que é para nós edificante e nossa gratidão, né, na pessoa do Diácono Júlio, a todos os profissionais envolvidos ali na Santa Casa de Misericórdia. Muito obrigado por esse testemunho de amor cristão. É verdade, e você que está nos ouvindo aqui, se participa de alguma pastoral, algum grupo, algum movimento, de repente o próximo evento que você pode fazer, você pode pegar uma destinação do valor que foi arrecadado e repassar para a Santa Casa em inúmeras situações que você pode fazer um gesto concreto de atitude. Ou senão você entra na santacasa.org, só para até no org, e ali você vai ver inúmeras formas de ajudar essa instituição, esse Hospital dos Pobres. E a gente sempre lembra, né, por exemplo, as pessoas que nos acompanham agora, que nós agradecemos imensamente, de outras denominações cristãs, você que foi atendido na Santa Casa, você sabe muito bem que eles nunca te perguntaram qual o seu credo religioso. Ela está ali para atender a todos, para amar a todos na pessoa de Jesus no próximo. Sempre foi assim e sempre será. E só para você ter uma ideia ali da questão de matemática, o SUS hoje paga por uma consulta médica, Padre Anevaí, R$10. R$10. Imagina o sacrifício da Santa Casa para manter aquele tanto de médicos, de especialistas atendendo ali. Mas Deus vai dando a graça e é lógico que ela também precisa da sua ajuda. E agora nós vamos ouvir um pequeno comentário, né, no finalzinho da missa que tivemos no último domingo, a última missa, entre aspas, presidida pelo Padre Paulo Henrique ali na Paróquia Santíssima Trindade, paróquia confiada a ele, que agora está indo para Roma para aprimorar seus estudos. Ouçamos. A Igreja em Anápolis. Olha, vocês já me fizeram rir, já me fizeram chorar. Essa noite é inesquecível. Mas eu também queria dizer umas palavras para vocês. E como eu fiquei com medo de esquecer alguma coisa, né? Eu escrevi agora à tarde, fui para adoração e coloquei aqui algumas coisas que eu queria partilhar com vocês. Queiram sentar só um momento por caridade. Eu também escrevi uma carta para vocês. O título da carta é Um pouco de amor conserta tudo. Um dia, lá em Corumbá, o Senhor me chamou. Sem saber exatamente para onde ou para quê, tomei minha decisão. A minha vida já não era mais minha. E aos poucos fui caminhando e fui encontrado por Cristo Jesus. Após alguns anos na igreja, veio um inesquecível, vem e segue-me, que ecoou em meu coração. Jesus me convidava a deixar meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha cidade, meus sonhos, minhas missões. Me chamava a deixar tudo para ganhar o tudo, para abraçar o sacerdócio, para ofertar minha vida como dom. Mesmo com medo, me sentindo muitas vezes inseguro, eu fui. E jamais me arrependi dessa resposta. Valeu e vale cada instante do meu sim. Sou muito feliz por ser padre. Com o tempo fui compreendendo que o chamado de Deus é, antes de tudo, um convite para estar com Ele e um convite para amar. Hoje, mais uma vez, aqui nesta igreja, renovo a minha entrega de vida do ministério sacerdotal e do meu coração a Jesus e a Nossa Senhora. Sou um padre realizado, tudo é dele. Chegou, porém, o momento de partir mais uma vez.
de deixar as margens seguras e lançar-me para águas mais profundas, a sair do lado da zona de conforto e buscar um vasto e desafiador oceano. E mais uma vez o convite ressoa firme: deixa tudo, vem e segue-me. E eu vou, mas antes quero louvar a Deus por tudo aquilo que vivi aqui, por cada passo, cada semente, cada marca que Ele me permitiu deixar. Aqui combati o bom combate, aqui completei a corrida, aqui guardei a fé. E agora vou embora, sigo com o coração em paz e a alma em gratidão, porque vejo que mais uma vez o Senhor foi fiel à sua promessa. Recebi aqui 100 vezes mais mães, irmãos, amigos, pessoas que jamais esquecerei, que estarão para sempre na memória do meu coração, 100 vezes mais. Agradeço a Deus por tudo que fez, por tudo que Ele fez em mim e por meio de mim, nestes 6 anos e meio. Aqui vi milagres, vi conversões, testemunhei maravilhas, vi gente se tornando feliz, experimentei a força do céu, derramando misericórdia, providência e amor neste lugar sagrado. Agradeço a cada um de vocês, irmãos e irmãs, que Deus colocou na minha vida e que agora deixo. Obrigado primeiramente a vocês que sonharam comigo o sonho de Deus. Obrigado a vocês pelo coração generoso, obediente e disponível. Obrigado por terem me ensinado aqui a ser padre e a ser pai. A ser padre e a ser pai. Por terem me amado e me acolhido mesmo nas minhas faltas, mesmo quando fui duro ou impaciente. Aqui aprendi que o bom pai não pode desistir dos seus filhos, mas o bom pai também tem que ferir o seu filho. Obrigado por terem aprendido a serem irmãos, não perfeitos, mas sempre capazes de perdoar, de recomeçar e de trabalhar juntos. Formamos comunidade. Obrigado pelo testemunho de uma fé que não se cansa, que tem sede de Deus, que tem sede de oração, de adoração, de penitência, de missão. Obrigado por fazerem dessa paróquia uma casa acolhedora, servidora e alegre. Somos felizes aqui, uma família que se ama, que convive juntos. Obrigado a vocês que nesses anos serviram comigo nos conselhos, nas pastorais, nos movimentos, nas festas e em tantas atividades. Vocês deram a vida por Cristo e por sua igreja. Compreenderam que a paróquia Santíssima Trindade é nossa e por isso se doaram com inteireza. Obrigado a vocês pela generosidade, pela entrega de vida, por colocar Deus e sua igreja em primeiro lugar. Obrigado pela reverência e pela fé no Padre e no sacerdócio de Cristo participado pelo Padre, mesmo conscientes das limitações humanas do Padre. Obrigado a vocês que ajudaram Deus a reconstruir e a construir esta igreja. Não apenas paredes, mas a identidade católica, o senso de pertença e o testemunho público da fé. Recolocamos aqui a Igreja Católica no seu lugar, no centro do bairro e da vida das pessoas. Hoje somos referências de seguimento de Cristo para os nossos irmãos de outras paróquias, mas também para os nossos irmãos de outras religiões. Hoje nossa paróquia se tornou referência. Somos católicos com orgulho santo da nossa fé. E este templo é um sinal claro que Deus habita aqui. Deus está entre nós. Por isso não nos envergonhamos, mas ao contrário, louvamos a Deus por viver aqui. Tudo aqui é milagre. Tudo aqui proclama que Deus é fiel. Como poderíamos imaginar a obra que Deus faria? Esta igreja é uma lição viva a toda a sociedade, especialmente aos jovens. É preciso acreditar nos nossos sonhos.
É preciso crer que quem trabalha com Deus conquista. É preciso perceber que Deus nos dá dignidade, que quando plantamos, colhemos, que apenas reclamar não nos faz sair do lugar. Tudo cooperou para o bem da nossa missão. Deus enviou as pessoas certas para caminhar conosco e também afastou com sabedoria aquelas que deveriam servir em outros campos. Agora, missão cumprida, parto em paz. Peço que sigam firmes, acolhendo Jesus como Marta e Maria, rezando e trabalhando, ação e contemplação. Continuem servindo a Deus. Peço também com todo o coração que acolham com muito amor o novo tempo de Deus nessa paróquia com o Padre Wilson e o Diácono Mateus. Sem comparações, sem julgamentos, abracemos com alegria a vontade do Senhor, que é o melhor para nós, o melhor para mim, o melhor para eles e o melhor para vocês. Coloquem-se à disposição do Padre e sigam sonhando, construindo a cada dia uma igreja em construção. Continuemos sonhando e construindo. Continuemos acolhendo com alegria os nossos irmãos que chegam de outros estados, de outros lugares. Sejam braços abertos para os novos irmãos que Deus trará a este lugar. Tenham um coração de pai e um espírito fraterno. Façam com que todos aqui se sintam em casa, sintam-se felizes neste lugar. Caminhando juntos, vamos mais longe. E se eu pudesse resumir tudo que vivemos nestes 6 anos e meio, resumiria nesta frase: um pouco de amor conserta tudo. Um pouco de amor conserta tudo. Um pouco de amor conserta tudo. Um pouco de amor transforma realidades, cura feridas, renova vidas. Só o amor faz mudar. Só o amor nos põe de pé. Só o amor nos move adiante. Um pouco de amor conserta tudo. Obrigado por me amarem. Fui muito amado neste tempo. Obrigado por me deixarem amar vocês. Eu vos amei com todo o meu coração. Eu me entreguei por inteiro, sem reserva, sem medo. E levo a cada um de vocês no coração. Lembro daquele dia bendito em que tomei posse dessa paróquia, quando o Padre Jussier me deu um abraço e me disse: toma posse, é seu. Toma posse de verdade. E desde então tomei posse e governei essa paróquia. Todos que caminharam aqui viram que aqui tinha um padre, um pai, um pastor. Muitas vezes duro, mas é necessário ter um pai. Felizes somos nós que temos pai. Hoje posso dizer a cada um de vocês: valeu a pena amar. Deus vos ama, Deus nos ama, Deus nos chama a amar. E Deus nos convoca a transformar este mundo, estes bairros onde moramos aqui, a transformar este lugar com o nosso amor. Deus seja louvado por tudo. Bendito o Pai que nos criou, bendito o Filho que nos amou e nos salvou, bendito o Espírito Santo. Deus foi misericordioso para conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado. Programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado ao nosso ex-diretor espiritual, Padre Paulo Henrique. Palavras fortes, sábias. E como é belo, Padre, ver esse envolvimento da comunidade e do sacerdote, essa obediência. Literalmente, domingo passado era Marta e Maria. Como eles conciliaram essas realidades durante esses 6 anos e meio do Padre Paulo Henrique naquela comunidade, e com certeza deixando das igrejas mais bonitas da nossa diocese prontinha para louvar mais ainda nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, Paulo e querido ouvinte, Padre Paulo Henrique e toda a comunidade da Paróquia Santíssima Trindade estão de parabéns, porque juntos, em oração, né? E isso é bonito ver no Evangelho do domingo passado de Marta e Maria,
colocando Deus à frente, a Trindade Santa, né? Depois foram desenvolvendo as ações, como Marta, né? Sempre guiados pelo Senhor, amparados pela oração. E isso gerou uma comunhão muito forte, né, na paróquia, entre os fiéis e o sacerdote, e vice-versa, de modo tal que puderam, porque unidos em comunhão, né, como o próprio Espírito Santo de Deus age, edificar uma igreja que é, para nós, sem dúvida alguma, uma referência na obra de construção de igrejas aqui na nossa Diocese de Anápolis. E ali está materializado tudo aquilo que a paróquia espiritualmente tem vivido com a graça de Deus. E desejamos ao Padre Wilson, que no último dia 23, né, tomou posse como administrador paroquial daquela paróquia, que continue também, né, com o seu jeito de ser e com a comunidade, essa caminhada tão bonita. É verdade. Parabéns a todos aí da Paróquia Santíssima Trindade, as várias capelas que ela tem, todos unidos nesse objetivo que com certeza vocês alcançaram. E com certeza vai dar continuidade a todas essas realidades. Diácono Mateus, que já está prestes a ser ordenado sacerdote da Santa Igreja, primeira missa lá em Girassol, mas a segunda na Santíssima Trindade. Ele é muito querido por aquele povo. E é bom, né, padre? Ver assim, o senhor passou por isso, é lógico, diaconato, vésperas ali da ordenação, e ver o carinho da comunidade. Isso é muito belo. De fato, porque o padre doa a sua vida para a comunidade, para a igreja, né? O padre quase que praticamente não tem vida própria, sua vida é doada como a vida de Nosso Senhor. Tanto é que o padre se configura a Cristo não só sacramentalmente, mas na sua vida mesmo, né? Doando a sua vida, e ter esse acolhimento, esse reconhecimento da comunidade é muito importante. Também porque o padre, como pessoa humana, né, sente-se feliz. O padre também tem afetos, o padre também tem sentimentos, emoções. Por isso, muito obrigado a todos que nos acompanham, né, através deste nosso programa, por acolherem o seu padre, né? Sejam os novos que estão chegando, como você, Paulo, muito bem salientou, né? O diácono Mateus vai ser ordenado, o diácono Célio, o diácono Marcos Vinícius Loures Rangel, né? O diácono Iago, né? Eles vão ser ordenados no dia 16 de agosto, às 10 da manhã, na Catedral do Senhor Bom Jesus, e você, ouvinte, é nosso convidada. Mas não só eles, enquanto padres jovens, mas também ao seu pároco aí na sua paróquia. Obrigado por acolhê-lo como ele é, né? Por amá-lo, por estimá-lo e por entender que ele é uma pessoa humana que precisa dos seus cuidados. E isso é muito importante, cuidar dos que cuidam. Padre, o senhor, melhor do que ninguém, sabe que isso aí tudo reflete, por exemplo, nesse mês que está prestes a iniciar, mês de agosto, o mês das vocações. Digamos assim, isso reflete no seminário que é confiado ao senhor, aos padres formadores, aos nossos bispos. Ou seja, é uma diocese que, pela graça de Deus, a oração do povo, o exemplo belíssimo do sacerdote nas suas paróquias, isso no automático, padre, promove vocações. De fato, a grande pastoral vocacional está em rezar pelas vocações, né? Como diz Jesus, pedir ao Senhor da messe para que envie operários para a sua messe. Por isso, querido ouvinte, reze pelas vocações. Estamos iniciando praticamente o mês das vocações, que é o mês de agosto, né? Essa é a principal pastoral vocacional, mas muito atrelada a isso está o fato do testemunho, da vivência feliz da vocação. Portanto, se um casal vive de maneira feliz a sua vocação, ele certamente vai ser um grande testemunho para que os jovens vivam o sacramento do matrimônio. Se um padre é feliz na sua vocação, exerce o seu ministério com alegria, né? Com, digamos assim, bastante empolgação, mas não só, mas eu digo com seriedade, com responsabilidade, né? Com muito amor, né? No final das contas, muitos jovens vão despertando também, né? E Deus vai usando disso para que os jovens também sintam-se atraídos a este estilo, a este estado de vida, né? E assim com os religiosos e assim até com os nossos movimentos e pastorais, serviços dentro da igreja. Se o pessoal percebe, né, a felicidade dos que estão ali servindo com amor, enfim, também sentem-se atraídos a somarem na obra da evangelização. É verdade, isso é maravilhoso. Padre, dentro dessa, eu diria, dessa hierarquia, dessa unidade da igreja,
com Roma, em todos os locais onde está a igreja, que eu diria que praticamente no mundo inteiro, aqui no Brasil, mais precisamente ali em Belo Horizonte. Nesses últimos dias, vocês tiveram um encontro de todos os formadores dos seminários, né? Os formadores dos seminários diocesanos das dioceses que compõem o nosso país. O que o senhor poderia partilhar desses dias que vocês tiveram em Belo Horizonte, diria assim, nessa atualização dessa formação proposta pela igreja e a lógica aqui no Brasil, em total unidade com Roma, com a Santa Sé? Verdade, Paulo, dos dias 14, né, a 18, eu, padre Alisson, padre Marcos José, todos aqui da equipe de formação, quer dizer, nós da equipe de formação do seminário estivemos em Belo Horizonte, na Casa Mãe Acolhedora, para uma atualização, né, promovida pela OSIB Nacional, Organização do Seminário e Institutos Religiosos do Brasil, né, para formadores de todo o Brasil. Éramos então mais de 200 padres formadores ali. E por uma semana pudemos nos deter, refletir e também apresentar sugestões através dos grupos de trabalho sobre o documento 110 da CNBB, que trata das diretrizes da Igreja no Brasil para a formação dos presbíteros, dos padres na Igreja do Brasil. E fomos assessorados pelo padre Fábio, que é do Rio de Janeiro e que é doutor em psicologia, e foi para nós muito enriquecedor esse encontro, sobretudo porque pudemos rezar juntos por nossos seminários, pelas vocações no Brasil, mas também trocar experiências, né, compartilhar nossa caminhada e nos fortalecer uma vez que estivemos ali unidos sob a ação do Espírito Santo. Que legal, isso é muito bom. Então, enquanto os seminaristas descansam, estão de merecidas férias, os reitores atualizam as suas formações. Essa é a vida da igreja. Padre, por falar em vida da igreja, há praticamente um ano atrás, nosso Senhor Jesus Cristo quis chamar o nosso bispo auxiliar, Dom Dilmo Franco. E agora, no dia 1º, me parece que tem uma disposição da diocese para uma Santa Missa e convida também as pessoas a participarem nas suas paróquias. De fato, no dia 1º de agosto, dia de Santo Afonso Maria de Ligório, faz um ano, né, do falecimento de Dom Dilmo Franco de Campos, nosso querido e inesquecível bispo auxiliar, que por praticamente 4 anos aqui na nossa diocese deixa um legado muito belo para todos nós e que, digamos assim, seu ministério entre nós até hoje, né, tem dado grandes frutos. Por isso, a diocese quer e convida todas as paróquias nesse dia a rezar uma missa, dando graças a Deus pelo seu ministério, sua vida em meio, né, a nós, e também em sufrágio da sua alma. Por isso, as paróquias terão sua programação, mas na Catedral do Senhor Bom Jesus, às 19 horas, no dia 1º, teremos esta Santa Missa. Só para lembrar que ali, na Catedral do Senhor Bom Jesus, está depositado, né, o coração, né, dele. Por isso, sinta-se, querido ouvinte, convidado, convidada a participar conosco desta celebração. É verdade que você possa participar. Por falar em catedral, o nosso pároco da catedral, o padre Edmilson Luiz de Almeida, tem um convite todo especial para fazer para nós. Bom dia, padre Edmilson. Bom dia, rádio ouvinte. Em nome da Diocese de Anápolis, gostaria de convidar a todos a participar da Santa Missa em Ação de Graças pelo aniversário de emancipação política da cidade de Anápolis, no dia 31, próximo, quinta-feira, às 19 horas, na Catedral do Senhor Bom Jesus. Santa Missa será celebrada pelo senhor bispo coadjuntor, Dom Valdemar Pacini. Rezem, pedindo graças e bênçãos pela amada cidade de Anápolis. Fica o meu convite. Que Deus seja louvado e todos sejam abençoados. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Que legal, padre, que belo convite. Então, padre, dia 26 agora, né, no último sábado, aniversário da padroeira de Anápolis, a Senhora Santana, padroeira da paróquia da Vovó Santana, um dos primórdios ali onde começou toda a cidade de Anápolis, a primeira edificação, o templo religioso ali construído. Ela é padroeira da nossa diocese, padroeira do estado,
Isso tudo no último dia 26. E agora o padre Edmilson convidando aqui para o dia 31 agora, uma missa, em ação de graça pela emancipação política, pelo aniversário da cidade de Anápolis. Momentos esses muito fortes em nossa história, padre. Tanto o aniversário da padroeira, como também o aniversário da cidade. Anápolis é uma cidade muito religiosa, graças a Deus, e temos um grande número de católicos devotos da Senhora Santana, que, como você bem salientou, está no início abençoando o surgimento deste povoado, que depois se torna a nossa querida cidade de Anápolis. Por isso, este convite do padre é muito especial. Queremos estender a você, querido ouvinte. Há poucos dias, no dia 26, celebramos o dia de São Joaquim e Santa Ana. Nós tivemos a festa na paróquia Santana, a elevação da Igreja Santana a santuário diocesano, e, portanto, são momentos de graça para a nossa cidade, para a nossa diocese, e, de fato, o que melhor nós podemos oferecer de presente, digamos, para a nossa querida cidade de Anápolis é a nossa oração, é a Santa Missa bem participada nas intenções da nossa cidade. Muito bem, e agora vamos para a paróquia Santa Clara, região norte da cidade de Anápolis. Frei Almir. Abordagem alternativa. Frei Almir, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Querido povo de Deus, Paulo Amparo, Padre Anevaí, paz e bem, quem vos fala é o Frei Almir, passando para convidar a todos vocês para a grande novena em honra a Santa Clara, nossa padroeira, nesta paróquia Santa Clara, no Recanto do Sol. Assim sendo, teremos uma programação toda especial desde o dia 1º, às 6 horas da manhã com a alvorada, e à noite com a Santa Missa de abertura às 19 horas e 30 minutos, e em seguida a tradicional barraquinha com as comidas diversas, para assim partilharmos desse momento fraterno e social. No dia 2, naquele grande sábado, dia do perdão de Assis, dia de indulgência plenária, teremos adoração ao Santíssimo Sacramento, confissão o dia todo. Teremos às 8 horas da manhã no pátio da nossa paróquia a concentração da Pedalada da Paz, e assim possamos fazer essa programação toda especial, contando com o Senhor, com a Senhora, com a tua família. No dia 3, às 17 horas, o domingo, teremos a concentração da carreata, em seguida, momento devocional, a novena, a Santa Missa, com os padres convidados, que irão partilhar do altar de Deus, o altar da vida, seguida as barraquinhas. E assim segue toda a programação ao decorrer da semana. Lembrando que no dia dos pais, no dia 10, naquele domingo, teremos o grande bingão, o tradicional bingão da paróquia Santa Clara, desse Recanto do Sol, em que a multidão, o povo de Deus, vai ao delírio. Olha que beleza! Aproveitando, você jovem que quer presentear o teu papai, compra uma cartela com os nossos agentes das pastorais, movimentos de serviço, na Secretaria da Paróquia, presenteia o teu pai, quem sabe se não vai ser ele o grande sorteado em 4 grandes prêmios que estamos assim fazendo. Que o bom Deus vos favoreça, que Maria Santíssima, boa mãe, juntamente com Santa Clara, interceda por vocês. Um beijão estralado no coração de vocês, e obrigado a essa emissora e vocês, rádio ouvintes. Esperamos todos paz e bem em uma só alegria. O nosso muito obrigado ao Frei Almir, fazendo este convite mais do que especial para você, amigo ouvinte. Que legal. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa Cristo Vive. Desde já agradecendo a todas as pessoas que nos deram o carinho da audiência. Qual que é o recadinho básico do senhor nesse finalzinho do mês de férias, mês de julho? Bom, pedir a você, querido ouvinte, uma vez que estamos quase já começando o mês de agosto, a que reze pelas vocações, ao matrimônio, à vida consagrada, ao sacerdócio,
as vocações leigas no seio da igreja. Não deixe de rezar por nosso seminário. Nós vamos ter uma novidade. A partir agora desse dia 1º, nós vamos acolher 6 seminaristas que são da Diocese de Uruaçu, que já estão na teologia, vão residir no nosso seminário, estudarem no Instituto dos Cônegos Regulares da Santa Cruz, aqui lá, né, próximo ao seminário. Então vai ser para nós uma grande alegria receber estes seminaristas da Diocese de Uruaçu, que serão seminaristas a pleno título do nosso seminário, e vamos juntos na formação destes padres, né, para a Diocese de Uruaçu, trabalhando em profunda comunhão, né, com a Diocese de Uruaçu, para formar e colaborar na formação destes irmãos que são desta diocese. Por isso pedimos orações também nesta intenção. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Paz e bem. Você ouviu, na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.